Você acredita que tem gente que diz que eu não posso vir para a igreja, que eu não posso ser pastor, que eu tenho que ir embora para a igreja, sair da igreja, sair do caminho cristão por causa disso aqui? Isso aqui é um Nintendo Switch, um videogame. E segundo algumas pessoas, uma pessoa, por exemplo, me mandou áudio assim, dizendo muito mal de mim, dizendo que eu não deveria ser cristão, ser pastor, porque eu jogo videogame. Diz que eu não deveria fazer essas coisas. E isso é uma das coisas, né, que as pessoas usam para dizer que eu não deveria ser cristão, não deveria ser pastor, que eu deveria estar no mundão, eu deveria estar sem Cristo. O fato de eu usar roupa preta, por exemplo, não deveria ser cristão, não deveria estar na igreja por causa disso. O fato de eu ter tatuagens, não deveria estar na igreja por conta disso. Usar brincos, não deveria estar na igreja por conta disso. Raspar o cabelo também. E ouvir música pesada, né? Heavy metal também é uma coisa que eu não deveria estar na igreja. E assim vai, muitas coisas, sabe? Muitos argumentos. Eu realmente não consigo entender como é que as pessoas se dizem cristãs e elas querem tirar o próximo do céu, elas querem tirar as outras pessoas do céu, elas não querem convidar as pessoas a irem para o céu, a receberem Jesus e viverem com Jesus. Não, Jesus, assim, é graça para mim e condenação para os outros, sabe? Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, salva pela graça, mas os outros que se danem, os outros que sejam condenados, né? E é assim, minha vida quase todo dia, né? As pessoas me criticam muito por coisas que a Bíblia não diz que é pecado, mas a gente vê pastores na televisão que ensinam coisas erradas, praticam coisas erradas, são milionários por participarem de coisas erradas e eles são inquestionáveis. Se a gente fala, olha, eu não concordo com isso, eu acredito que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, aí eu já sou... Aí eu tenho que sair da igreja porque eu creio na Bíblia, entendeu? Então assim, porque eu acho que esses pastores não são bíblicos, né? Então assim, isso é o que acontece quando a gente convive com o legalismo. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre legalismo. Legalismo é uma ênfase enorme na lei, né? Na Bíblia tem duas mensagens, lei e evangelho. Lei é tudo aquilo que nós temos que fazer, ou aquilo que nós não temos que fazer. Evangelho é tudo aquilo que Deus fez, faz e fará por nós. A criação do universo, por exemplo, nós não temos participação na criação do universo, mas nós usufruímos da criação do universo. Então isso é Evangelho. Jesus Cristo ter vindo à Terra, ter morrido por nós, também não foi uma participação nossa, né? Nós não estávamos com Ele na cruz, mas Ele estava na cruz por nós. Então é Evangelho. Agora, não furtarás, não roubarás, não matarás, isso é lei, isso é lei. Não só os 10 mandamentos, também a gente pega o Sermão do Monte, que talvez a maioria dos cristãos não fale, né? Eu nunca vejo as pessoas citarem o Sermão do Monte, só aquela frase, não julgueis para que não sejais julgados, que é uma frase tirada de contexto. Você lê todo o Sermão do Monte, você vê que é para a gente tomar cuidado com falsos profetas, com falsos cristãos, e a gente tem que julgar, tem que falar, esse é um falso profeta, esse é um falso cristão. A questão é que Jesus está dizendo para a gente tomar cuidado antes de julgar, porque se a gente julgar mal, a gente vai ser cobrado pelo mau julgamento. Então a gente tem que prestar bem atenção e julgar bem se aquele lá é um falso profeta, um falso cristão. Agora, o resto do Sermão do Monte, vamos caminhar 2 milhas, se pedir a túnica, dê também a capa, se der um tapa no rosto, dê também outra face. Essas partes a gente não ouve, né? A gente não ouve nas pregações, né? A gente só ouve as pessoas querendo se blindar, não julgueis e não serei julgados. Eu estou fazendo coisa errada, mas eu não posso ser julgado por isso, que não é o que a Bíblia ensina. Então, a gente tem essa hipocrisia, né? E assim, o legalismo faz isso, as pessoas ficam muito naquilo que nós temos que fazer e naquilo que nós não temos que fazer. E essas regras que eu falei, que eles aplicam para mim, por exemplo, não são bíblicas. Na Bíblia não proíbe jogar videogame, não proíbe fazer tatuagem, não proíbe usar brinco, não proíbe usar roupa preta, não proíbe usar heavy metal, não tem mandamento disso na Bíblia.
Mas aí o pessoal fala, mas a gente tem que se afastar da aparência do mal. Tá, o que é mal? Mal, segundo a Bíblia, é o pecado. Usar roupa preta é pecado? Não, não é pecado, então não é mal, não é a aparência do mal, entendeu? Então assim, as pessoas aí, Paulo fala lá em Colossenses 2, capítulo 2, versículos 20 a 23, que por que a gente se sujeita a esse legalismo, né? Com regras como não toque, não prove, não manuseie. Essas regras podem até ter aparência de piedade, de religiosidade, no sentido bom da palavra, porque hoje em dia tem uma moda de crente falar mal da palavra religiosidade, sendo que a Bíblia fala de religião, a Bíblia fala que nós somos religiosos, mas enfim, no sentido de, eu estou fazendo uma coisa boa com essas regras, mas aí a Bíblia diz, elas não têm efeito nenhum contra as tentações da carne. Elas não protegem a gente do pecado, regras inventadas por seres humanos. Você pode ter a sua técnica, eu não vou fazer tal coisa porque isso vai me fazer pecar, mas é você não pode falar isso para os outros, ou os outros não podem fazer isso porque eu peco nessa área. Você não pode comandar os outros, né? É a velha mania que eu tenho falado nos outros vídeos, né? De dominar e não de servir. Os cristãos no Brasil, eles não querem servir, eles querem dominar. Claro que tem muitos cristãos que querem servir, mas a maioria parece que quer dominar e não servir, né? E assim, isso desanima. Tem um rapaz mesmo que foi convidado para vir aqui para a igreja e ele falou, não, eu não vou, porque eu tenho um monte de tatuagem, eu sou tatuador, eu não vou ser bem recebido. E as pessoas querem ele fora da igreja. Não, queremos Cristo para todos, queremos que todos venham para Jesus. Mentira, porque se a pessoa vem, não, você não pode, você tem tatuagem. Assim, isso me desanima também. Eu mesmo sendo pastor, eu fico desanimado. Várias vezes eu pensei em sair da igreja também por causa disso. Dessas regras, sabe? Política também. Eu tenho uma época que estavam torrando a minha paciência para eu ser de direita. Eu não gosto da direita, não gosto nem da esquerda, não gosto de nada. Já falei aqui várias vezes, eu não sou nada, entendeu? Mas parece que hoje em dia, você, para ser cristão, obrigatoriamente você tem que ser de direita. Isso, durante muitos anos, torraram a minha paciência. Ficaram falando toda hora que eu tinha que ser de direita, votar no fulano, votar no Beltrano, que isso é ser cristão, e se eu não faço isso, eu não sou cristão. Ou seja, as igrejas evangélicas, elas nascem sobre a doutrina da justificação somente pela fé. Mas hoje são raras as igrejas que ensinam justificação somente pela fé. Até muitas luteranas também não estão mais na justificação somente pela fé, porque o que é justificar? É dar motivo, né? Se eu faço alguma coisa errada, a pessoa fica brava comigo, mas eu vou lá e dou um motivo de fazer algo que magoou a pessoa, ela fica de boa, né? Eu lembro quando eu morava com minha mãe, tinha um garoto que se mudou recentemente para lá, na época, e ele gritava, chorava, gritava, todo dia, o dia inteiro, e aquilo me incomodou. Aí eu fui lá e fui brigar com a mãe dele, né? Fala pro seu garoto, põe seu garoto nos limites, né? Ela falou, não, ele é autista, ele grita assim por causa do autismo. Foi justificada a gritaria, eu parei de me incomodar, porque estava justificado, entendeu? Então qual é o motivo de ser cristão? É votar no fulano? É ser de direita? Não pode, é usar roupas dentro de um dress code, de um padrão de roupas? É ouvir só um tipo de música, não pode ouvir heavy metal, né? É não usar tatuagem, não ter tatuagem? Isso é justificação por obras, isso não é justificação somente pela fé, né? Então assim, as pessoas, os evangélicos, infelizmente, boa parte deles, talvez a maioria, não crê na justificação somente pela fé. A fé, ela faz com que nós façamos boas obras, é natural para o cristão, mas fazer boas obras não é seguir regras que não estão na Bíblia. Se a Bíblia não diz para não fazer, então você pode fazer, faz se você quiser. Se a Bíblia diz para fazer, então você tem que fazer, não é opcional, entendeu? Então, por exemplo, uma senhora que eu conheci, a filha não fala mais com ela, cortou as relações porque ela bebeu cerveja com os amigos. Ou seja, ela criou um mandamento na cabeça dela de que não pode beber cerveja, que não está na Bíblia. A Bíblia condena a bebedeira, não beber. E ela desobedece o outro mandamento, que é honrar pai e mãe. Ela deixa de honrar a mãe dela, que a Bíblia diz para fazer. Ela, sabe, é isso que faz o legalismo. A gente acredita que seguir um conjuntinho de regras, eu não aborto, eu não sou homossexual, eu não luto contra isso, então as outras pessoas que lutam contra isso que se danem.
entendeu? Não quero homossexual na igreja, não quero quem já fez aborto na igreja, sabe? Eu não quero quem bebe cerveja na igreja, não quero você, mãe, na minha igreja, não quero você perto de mim porque você bebeu cerveja. E a Bíblia não condena, mas a Bíblia diz para honrar a mãe, e ela não quer honrar a mãe, porque ela acha que seguindo tais regrinhas, as regrinhas que os homens inventam, ela vai poder, ela está livre de seguir as outras regras. Não, eu já sou uma boa cristã, que eu sigo isso. E a lei de Deus, ela é muito profunda, ela vai lá no fundo e mostra que nós somos todos pecadores, pecadores em tudo. Isaías diz que até as obras de justiça que nós fazemos são como saco de lixo, são lixo, porque nós estamos contaminados pelo pecado. As boas obras são recebidas pela fé, elas são feitas e recebidas, elas são feitas pela fé e são recebidas por Cristo por causa da fé. Aí assim é boas obras, mas se não tem fé, não é boa obra, é uma obra para Deus, não adianta de nada, e Deus não precisa de nada. A Bíblia fala para nós servirmos o próximo, para nós amarmos o próximo, até mesmo os nossos inimigos. E a pessoa não quer, ela se torna inimiga da outra por causa de tatuagem, por causa de videogame, por causa de redes sociais, e aí ela não ama o inimigo, ela se torna inimigo, ela cria ódio pelo próximo por causa do legalismo, de regras que ela inventou, porque legalismo não é só ênfase na lei de Deus, né? Quando a gente fica pregando muito na lei de Deus, nesses pregadores famosos na internet aí, né? Pregação chocante, eu quero dizer que daqui a 100 anos metade de vocês vai estar no inferno. Isso é legal, é um tipo de legalismo porque você foca na lei, você não foca no evangelho. Então quando você foca muito na lei é legalismo. A outra forma de legalismo é inventar regras, que é o que essas pessoas fazem. Elas inventam regras que não estão na Bíblia, e elas acham que seguir essas regras torna a pessoa cristã ou não, entendeu? Justificação por obras, e nem obras boas, obras que elas inventam, né? Então, tem que dar dízimo, tem que, a mulher apanha do marido, tem que ficar quieta, sendo que isso é pecado. A regra que inventou, a Bíblia não diz para ficar quieta. A Bíblia diz que Deus, num casamento, não nos chamou para servidão, mas para paz. Se o marido está fazendo coisa errada, deixa ele, entendeu? Se ele está agredindo, se ele está fazendo coisa errada, deixa, traiu, essas coisas, deixa ele. Assim, coisa errada no sentido de traição e também de quebra da aliança, né? Todos nós erramos e somos pecadores. Mas não tem na Bíblia regra para você ficar casada com uma pessoa agressiva que vai te machucar. Não tem isso na Bíblia. As pessoas inventam essas regras e ai de quem não segue, não é cristão de verdade, entendeu? Então isso é um legalismo. As pessoas acham que são boas, que são merecedoras e são melhores que as outras. O legalismo cria essa ideia de superioridade, né? Eu não sou homossexual, então eu sou melhor que os homossexuais. E a Bíblia diz que nós somos todos iguais em valor, somos todos pecadores. Tanto eu, heterossexual, quanto o homossexual. E fica nessa, a pessoa se achando o máximo, porque segue isso ou aquilo. Não joga videogame, não tenho tatuagem. E a gente que sofre essas discriminações, a gente desanima. Eu, como eu falei, já pensei em sair fora da igreja, várias das igrejas. Tipo assim, que nem o pessoal fala, né? Não quero sair da igreja, não quero sair de Cristo, mas eu não aguento mais ir para a igreja. E eu entendo, porque se é para ir para a igreja para ser maltratado, para quê? Né? Para quê? É melhor ficar num cativeiro babilônico, fora de Jerusalém, fora do templo, do que ficar indo lá e ser agredido todo o tempo com palavras, com olhares, com ações também, né? Então eu entendo, não concordo, mas eu entendo. Então por que eu não desanimo da igreja? Porque eu também sou hipócrita, porque eu também sou pecador, porque eu também discrimino, eu sou igual a essas pessoas. Eu não sou melhor do que elas. Eu sou igual em outras áreas, talvez não na mesma proporção, né? Não sou tão de cuidar da vida dos outros, mas eu também faço comentários maldosos, eu também sou mal dentro de mim. Então, é na igreja que eu acho o perdão, que eu preciso achar o perdão, na palavra e nos sacramentos. Ouvir que Deus me perdoa, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz o pastor, e na Santa Ceia, e também lembrar do meu batismo, e ouvir a palavra de Deus de que Ele me ama, lei e evangelho. A verdadeira lei, não essas regras que as pessoas inventam, o evangelho de que Deus me ama, morreu por mim e me salvou. Então, eu tenho essa necessidade de Jesus, então eu venho. Mas você não quer mais ir, você não está indo na igreja por causa de Jesus, mas por causa das pessoas. Mas Jesus não está agredindo ninguém, Jesus não está atacando ninguém. Quem está atacando são as pessoas. Então, por mais que eu vou na igreja por causa de Jesus, tem um monte de gente
me atrapalhando para eu chegar até Jesus, entrando na frente no caminho entre eu e Jesus, e não querendo que eu chegue até Jesus, querendo me expulsar de Jesus. E eu amo Jesus, eu não vou deixar Jesus, eu não vou deixar a igreja, as pessoas querendo ou não, entendeu? Então eu vou continuar firme na igreja, mesmo que as pessoas falem, você não pode ser pastor porque usa roupa preta, você não pode ser pastor por causa disso, daquilo, você não pode ser crente, você não pode ser cristão. Cara, essas pessoas precisam do amor de Jesus, que elas se arrependam, sejam tocadas pelo Espírito Santo, se arrependam dessa atitude abominável de jogar umas pessoas contra as outras e de fazer mal para as pessoas, de não amar, de ter ódio por causa desse legalismo todo, sabe? Desse legalismo. Então, assim, se você sofre com legalismo, não desista de Jesus. Jesus te ama. Não é Ele que está te fazendo mal, são essas pessoas. E continua andando, continua caminhando. Se elas ficarem na sua frente, elas vão ser atravessadas. Você vai continuar caminhando, não vai parar. Elas estando na sua frente ou não. Entendeu? Não desanima, porque Jesus te ama e Ele está junto com você. E ele, como Ele diz, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Ele não te julga por regras que Ele não deu, Ele te julga por regras que Ele deu. Se você está em pecado, luta contra o seu pecado. Mas tatuagem, cabelo comprido, brinco, corte de cabelo, roupa, essas coisas, gente, não, isso não, Deus não tem mandamento sobre isso, não. Seja livre e deixa as coisas entrarem por ouvido e sair pelo outro. Continua ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que a palavra de Deus tem a dizer. Mas se a sua igreja é realmente muito hostil, não tem palavra de Deus, é uma hostilidade muito grande, e não tem condições de você ficar lá, fique um tempo fora até achar uma boa igreja que você possa frequentar. Vai ter um ou outro que vai falar besteira, mas que você frequente em paz e tenha essa liberdade cristã pelo Evangelho. Procure uma outra igreja, mas não fique sem congregar, porque nós precisamos de Jesus, precisamos da palavra, precisamos dos sacramentos, né, da Santa Ceia, precisamos da absolvição, precisamos lembrar do batismo. A igreja não é dispensável, ela é indispensável. Nós vamos na igreja porque Jesus está lá, na palavra e nos sacramentos, na Santa Ceia, na palavra, no batismo. Então nós precisamos de Jesus e é ali que nós encontramos. Se está difícil para você, procure outra. Mas não deixe de frequentar a igreja, não deixe de se reunir e receber Jesus Cristo e levar Jesus Cristo para as pessoas que estão interessadas. Essas pessoas legalistas, elas não estão interessadas em Jesus, elas estão interessadas em si mesmas. Jesus para elas é um meio, não um fim. Mas tem muita gente que está interessada, está sedenta sobre Jesus, e aí nós vamos levar a palavra de Deus para essas pessoas, tá bom? Então esse foi o vídeo sobre legalismo. Eu estou fazendo esses vídeos assim com bastante frequência, porque eu preciso complementar minha renda, né? Então, se você puder curtir, compartilhar esse vídeo para que cresça o número de inscritos e eu poder ganhar do YouTube uma renda extra, né? E se você quiser me ajudar também para que eu tenha renda extra, tá meu Pix, eu vou colocar aqui embaixo, ti.surian@gmail.com, na descrição também, e aí você pode me ajudar com o Pix no valor que você quiser. Se você não quiser me ajudar também, você não se sinta obrigado nem constrangido, você não tem obrigação nenhuma de me ajudar, esse conteúdo é gratuito e sempre vai ser, tá bom? Deus abençoe você. E se você me ajudar com Pix, me manda um e-mail falando que ajudou, que não precisa falar valor nem nada, te ajudei e tal, que aí eu vou, o seu nome e o seu telefone, para eu poder adicionar. Me diz se você tem Telegram, que aí ia ficar melhor para você me passar arquivo de vídeo pelo Telegram, se não pode ser pelo WhatsApp. Aí eu quero que você grave um vídeo até 50 segundos comentando o que você achou sobre um dos temas que eu falei, o que você acha, pode ser concordando ou discordando, desde que com respeito e boa educação. E aí eu vou publicar aqui no Shorts, tá? Mesmo que seja discordância, mas desde que seja respeitosa e educada, tá? Eu vou publicar no Shorts aqui, você vai poder aparecer aqui no meu canal também, tá bom? Meu Pix de novo, ti.surian@gmail, curte, compartilha para me ajudar, para que eu possa crescer com o canal, tá bom? Se você não quer me ajudar, não tem nenhum problema, você não tem obrigação nenhuma. Deus abençoe você. Amém.